Há 50 anos, Jimi Hendrix voltou ao seu planeta de origem. E nessa série aqui que Falta Faz, Hendrix faz muita falta nos dias de hoje. E eu vou explicar por quê. Mais uma para garantir. Vamos mudar tudo agora. Meu amigo e minha amiga, faz meio século que Jimi Hendrix voltou pro planeta dele, né? Ele não morreu, ele voltou pra galáxia de onde ele veio, né? E ele é o personagem de mais um episódio aqui da nossa série Que Falta Faz. E antes de eu falar a respeito disso, você vai fazer a sua inscrição no canal, que você já sabe muito bem como faz. Vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. A intenção desse vídeo não é contar a história do Jimi Hendrix, porque ela já foi escrita milhares de vezes e está espalhada por aí na internet. Eu quis fazer esse vídeo, eu não gosto muito dessas datas de morte, tá? Mas é que no caso do Hendrix, a partida dele foi um negócio que mexeu realmente com todo mundo. E assim como aconteceu comigo, certamente aconteceu com você e com todo mundo, foi o Jimi Hendrix que abriu os olhos da gente para sons e para imagens que a gente jamais poderia receber, né? E isso não é pouca coisa. Quando o Hendrix surgiu em Londres, na segunda metade dos anos 60, mais precisamente em 66, 67, as pessoas tiveram a impressão de que o sujeito tinha desembarcado vindo de Marte, vindo de Saturno, empunhando apenas uma guitarra, um amplificador e arregimentado 2 terráqueos aqui para acompanhá-lo, no baixo e na bateria. Fora de brincadeira, esse foi o impacto que as pessoas tiveram na época. A impressão que dava era que o Hendrix era um extraterrestre. Para você ter uma ideia, esse impacto ele foi tão grande, foi tão profundo, que todo mundo que trabalhava com música naquela época passou a repensar as suas carreiras. E quando eu falo todo mundo, eu estou incluindo gente do quilate, do Eric Clapton, do Pete Townshend, do Jimmy Page, do Jeff Beck, dos Beatles inteiros, todos eles, o Paul McCartney, o John Lennon, o George Harrison, o Ringo Starr, todo mundo, cara. Todo mundo chegou a se questionar seriamente se devia voltar a tocar, a empunhar uma guitarra, cara, depois de ver o Hendrix em ação. Durante o reinado dele, vamos dizer assim, que foi muito pouco, né? Durou 4 anos, ele trouxe centenas de novos elementos, de coisas diferentes para o vocabulário da guitarra e para a música em geral. Quem testemunhou os shows do cara falava que era um negócio que era vulcânico, era um negócio impressionante. E ainda assim, para incrementar ainda mais os shows que ele fazia, cara, ele tinha um domínio sobre o instrumento que era um negócio absurdo, que ele tocava com os dentes, tocava de costas, fazia o diabo. E as experimentações dele com timbres, com amplificador, com efeitos, chegaram ao ponto de inovar completamente, cara, a indústria de instrumentos musicais do planeta. Vários equipamentos, cara, foram desenvolvidos a partir desses experimentos do Hendrix. Por um outro lado, ele deixou também uma imagem ruim nas últimas apresentações dele, antes dele morrer. A gente tem que falar isso, né? Ele fez alguns shows muito irregulares, ele estava completamente chapado por drogas e também ele estava atormentado por questões da indústria, né? Uns contratos mal assinados,
ele estava realmente muito depressivo nos últimos tempos. Cada um dos discos que ele lançou oficialmente e até mesmo os inúmeros lançamentos extraoficiais, né? Vou até mostrar aqui para você, ó, aqui são os discos. Eu vou falar um pouquinho deles aqui nos vídeos. Aliás, eu vou fazer o seguinte, cara. Clica aqui no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e eu vou enviar para você uma discografia comentada do Hendrix, tá? Textos inéditos, eu vou escrever especialmente para você dar uma mergulhada legal na discografia do Hendrix, tanto dos discos oficiais, né, quanto dos discos não oficiais, mas que são muito legais, como essa dobradinha, o Crash Landing e o Midnight Lightning, tá? Eu vou escrever isso para vocês. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou mandar para você esse texto exclusivo, beleza? Mas enfim, quando você ouve esses discos e você vê os vídeos, você comprova que a palavra gênio, que é uma palavra que hoje em dia ela é utilizada indiscriminadamente para todo mundo que não merece isso nos dias de hoje, cara. O termo era justíssimo para ele, né? Ele era realmente um gênio. Os 3 primeiros discos que ele lançou, que é o Are You Experienced, o Axis Bold as Love e o Electric Ladyland, eles simplesmente, como é que eu vou dizer, eles redefiniram o rock numa escala mundial. E são itens evidentemente obrigatórios na coleção de qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade musical e capacidade mental, tá? Não tenha dúvida disso. E aí, evidentemente que você sabe que ele estourou na Inglaterra, depois ele voltou para os Estados Unidos, né, de uma maneira triunfal e demolindo qualquer show que colocassem o cara para tocar. Assim, se você agendava um show do Jimi Hendrix com qualquer outro show acontecendo ao mesmo tempo, ou abrindo para alguém, cara, ele demolia o show. Era um negócio impressionante. Se você tiver a oportunidade de assistir aquele documentário a respeito do Festival de Monterrey, e você vê os depoimentos dos artistas que participaram, cara, você vai ver que todo mundo ali, cara, tava incrédulo. Incrédulo. Foi então que a gente soube de toda a história do Hendrix. Que ele tinha sido levado para Londres pelo Chas Chandler, que era o ex-baixista do The Animals e tinha virado um empresário produtor, e que ele tinha antes ralado muito naquele circuito de shows nos Estados Unidos, cara, tocando nas bandas de apoio de gente muito gabaritada, tipo o Curtis Knight, o Isley Brothers, o Little Richard. Inclusive, aquela história que não sei se você sabe disso, mas que o Little Richard mandou o Jimi Hendrix embora da banda porque ele estava aparecendo mais do que o próprio Little Richard. Essa história é verdadeira. O Little Richard adorava o Jimi Hendrix, e o Jimi Hendrix também copiou muita coisa do Little Richard. Mas chegou um momento, cara, na turnê, que o Little Richard sentiu que o Hendrix estava aparecendo mais que ele, cara. E eles discutiam pelas roupas que o Hendrix usava, a postura de palco dele, tudo era motivo de discussão, cara. Então, assim, depois de uns poucos shows, cara, o Little Richard realmente mandou o Jimi Hendrix embora da banda. Essa história é absolutamente verdadeira. E essa presença de palco dele, que tinha esses truques, né? Tipo, tocar com os dentes, por exemplo. Não, ele tinha aprendido isso, cara. Ele copiou isso de um guitarrista que ele viu em Seattle, chamado Butch Snipes, que também tocava com os dentes. Eu procurei foto do Butch Snipes e não tem, eu não consegui encontrar. E todos os outros trejeitos de palco, cara, o Jimi Hendrix ele copiou de um guitarrista que tocava com ele numa banda chamada King Casuals, que o guitarrista, o nome do cara era Alfonso Baby Boo Young, né? Inclusive o baixista
dessa banda era um antigo amigo do Hendrix dos tempos de exército, que era o Billy Cox, né? Que depois entrou na banda. Eu vou contar essa história depois pra vocês. Então, o Hendrix, ele não era um novato, porque ele tinha tocado nas bandas de apoio de caras muito famosos, tipo o Wilson Pickett, o Slim Harpo, o Sam Cooke, tocou também na banda do Ike e da Tina Turner, tocou com o Jack Wilson. E aí, por indicação de um outro cantor também genial chamado Joe Tex, o Hendrix foi contratado pelos Isley Brothers em 1964. O Hendrix tocou um tempo lá e ele resolveu sair da banda, primeiro porque ele ganhava muito mal, e segundo, cara, porque ele não aguentava fazer o mesmo show o tempo todo, porque o repertório não mudava, isso era um saco pra ele. E aí que ele entrou então no Upsetters, que era aquela banda que acompanhava o Little Richard, e aí depois foi mandado embora, como eu acabei de contar pra vocês. Aliás, tem um vídeo na internet, eu vou até postar aqui embaixo, na descrição do vídeo, que é o Hendrix na banda do Little Richard, acompanhando uma dupla chamada Buddy and Stacy, num programa de televisão. E eles tocam uma música sensacional chamada Shotgun. Cara, presta atenção na presença de palco do Hendrix já naquela época. Negócio muito legal. E aí, quando ele tava tocando com o Curtis Knight, ele ficou acho que uns 8 meses tocando. Aí ele resolveu mudar pra Nova York, porque ele achou que Nova York era o lance. E aí ele montou uma banda lá chamada Jimmy James and the Blue Flames. E o outro guitarrista que tocava com ele nessa banda, cara, era o Randy California, que depois, mais tarde, fez parte do Spirit, que é uma banda sensacional que eu ainda vou falar a respeito deles num vídeo futuro aqui. E aí, ele, na verdade, o Hendrix nessa época, ele entrava e saía da banda do Curtis Knight. Na época, o Curtis Knight estava com uma banda chamada Curtis Knight and the Squires, que inclusive tem esse disquinho aqui, ó, foi lançado no Brasil recentemente, com as gravações do Hendrix, com o Curtis Knight e esse grupo de Squires, que é bem legal, é bem curioso isso aqui. E aí, como sempre acontece, rolou por obra do acaso, de uma namorada do Keith Richards, chamada Linda Keith. Ela estava em Nova York fazendo um trabalho fotográfico e ela foi no bar onde o Curtis Knight estava tocando. Cara, e ela viu o Jimi Hendrix, ela ficou enlouquecida com o carisma do cara. E aí o que é que ela fez, cara? Ela recomendou o Hendrix para o empresário dos Rolling Stones na época, que era o Andrew Loog Oldham. Só que o que acontece, cara? Ele foi para os Estados Unidos, né? Aproveitou um trabalho que os Rolling Stones tinham que fazer lá, e ele foi assistir o Hendrix. E ele falou, não, nada a ver. Foi então que a Linda Keith indicou o Chas Chandler para assistir o show. Que ele tinha saído do The Animals, né, e queria virar empresário, produtor. Na hora que o Chas Chandler viu o Hendrix no palco, ele ficou enlouquecido. Ele falou, cara, eu preciso empresariar esse cara vai ser um monstro, né? O cara anteviu, né? Ficou boca aberta. Inclusive, pouca gente sabe disso, foi o Chas Chandler que indicou Hey Joe pro Hendrix gravar, que era uma canção original de um cantor chamado Billy Roberts. E aí o Hendrix fez uma demo e o Chas Chandler enlouqueceu, cara. Ele falou, cara, vamos pra Londres, eu vou montar uma banda pra você. Pois é, o Jimi Hendrix Experience foi montado pelo Chas Chandler. Pouca gente sabe disso. Quando eles chegaram em Londres, o Chas Chandler tratou de recrutar essa banda. E numa dessas audições, foi um baixista lá que ele foi acompanhado de um amigo chamado Noel Redding, que era guitarrista. E aí
eles começaram a fazer uma jam ali, o Hendrix, o baixista e o Noel Redding tocando. E o Hendrix foi com a cara do tal guitarrista. Ele falou, pô, meu, esse cara tem um conhecimento de blues legal, esse cara tem um visual legal, né? E aí ele comentou isso com o Chandler, e o Chandler chegou pro Noel Redding e falou assim, ó, seguinte, eu tô montando um trio, né? Assim, é o Hendrix, mais um baixista e um batera. Se você quiser fazer parte, como baixista, eu te contrato. E o Noel Redding falou, ok, eu topo. Então, você tem que saber que o Noel Redding era guitarrista. Tanto que, inclusive, muito do que você ouve de contrabaixo no primeiro disco do Hendrix, que é o Are You Experienced, muito dessas linhas de contrabaixo, cara, foram criadas pelo Chad Chandler e ensinadas pro Noel Redding. Incrível, né? E aí, é claro que você sabe que o Mitch Mitchell foi escolhido, porque inclusive o Mitch Mitchell tinha sido demitido da banda onde ele estava tocando, que era do George Fame and the Blue Flames. E aí, quando o trio se juntou a primeira vez para tocar, deu liga. Sabe aquela química? Deu super certo. E, inclusive, foi o Chandler que convenceu o Jimi Hendrix a passar a escrever Jimmy, não como normalmente as pessoas escrevem, com J-I-M-M-Y, mas J-I-M-I, que era para chamar a atenção. Aí montou o trio, e aí em outubro, acho que no dia 1º de outubro de 66, o Chandler conseguiu, levou o Jimi Hendrix para o show do Cream, que era aquele trio fenomenal, que era o Eric Clapton, o Jack Bruce e o G.G. Baker, você já sabe disso. E aí, cara, ele chegou pro Clapton e falou, pô, cara, eu tenho um guitarrista aqui comigo, pô, será que ele podia dar uma canja? E aí o Chandler apresentou o Hendrix ao Clapton, né? E o Clapton falou, não, pô, beleza, se você tá indicando, é porque o cara deve ser bom. Não, vem fazer uma canja aí com a gente, no show. Era um festival, se eu não me engano. E aí, cara, aí tava rolando o show do Cream, quando anunciaram que ia ter um convidado ali, que era o Jimi Hendrix, bicho, o cara entrou no palco. O Clapton não podia imaginar-se do que estava acontecendo, né? Porque ele tinha, inclusive, achado o Hendrix muito divertido batendo um papo com ele, né? Cara, na hora que o Hendrix entrou no palco, que ele começou a tocar, assim, não só a plateia ficou de queixo caído, os caras da banda ficaram de queixo caído. O Clapton passou mal. Ele mesmo conta isso, ele fala, cara, quando eu vi o Jimi Hendrix tocando na minha cara e fazendo aquelas coisas com a guitarra, cara, a minha vida nunca mais foi a mesma. E o Clapton confessa isso. Porque, inclusive, cara, quando o Hendrix entrou no palco, ele já começou a puxar uma versão de Killing Floor, que era um grande clássico do blues do Howlin' Wolf, que era um cara que o Clapton amava. Aí, pô, legal, vamos tocar. Cara, só que o que o Hendrix fez dessa música, ficou todo mundo assim de queixo caído. Aliás, tem uma história sensacional. Quando o Jimi Hendrix Experience começou a fazer shows em Londres, no Marquee, que era uma casa de shows lendária, era muito comum na época algumas atrações fazerem 2 shows por noite. Um começava às 7 horas, aí terminava, saía todo mundo e começava um outro show às 9, né? Tinha uma meia horinha de intervalo ali e tal. E como todo mundo começou a falar do Jimi Hendrix, o Pete Townshend foi assistir ao show das 9 horas no Marquee. E tava ele lá na fila, né? Tava ele lá, tranquilo. Quando sai o Jeff Beck, que tinha acabado de assistir o show das 7 horas.
o Jeff Beck tava branco, pálido, assim. Parecia papel. E o Jeff Beck virou pro Pete Townshend e falou assim, cara, se eu fosse você, eu não entrava aí não. Não entra, cara. Aí o Pete Townshend falou, por quê? O Jeff Beck virou as costas e foi embora. O Pete Townshend entrou. O Pete Townshend assistiu o show do Jimi Hendrix Experience. E ele saiu do show e falou, cara, eu não posso mais tocar guitarra. Não dá. Foi aquela velha sensação que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Todo mundo que assistia falava, cara, não posso mais tocar guitarra. Porque não tem como chegar próximo do que o Jimi Hendrix estava fazendo. Aí ele começou a fazer uma série de shows. Aí era um show um atrás do outro. E foi exatamente nesses shows, cara, que ele começou a criar aquele truque de botar fogo na guitarra. Que todo mundo pensa que aconteceu em Monterey só. Que foi um ato espontâneo. Não, cara, aquilo ali foi muito ensaiado durante as turnês que o Jimi Hendrix com a banda dele fez pela Europa. É que todo mundo noticiou aquilo porque a imprensa mundial inteira estava de olho em Monterey. E o Jimi Hendrix, evidentemente, que aproveitou toda essa atenção para fazer o velho truque de tacar fogo da guitarra. Ele já tinha o fluido de isqueiro ali do lado, né? Então, isso é outro detalhe, outra história. Aliás, assim, talvez assim no futuro eu venha fazer um aposto que você não sabe do Jimi Hendrix. Aí eu vou contar um monte de histórias. E aí você sabe muito bem que ele gravou o Are You Experience em 67. E ele gravou esse disco, cara, em 5 meses, né? Em 4 canais. Esse disco levou 5 meses para ser feito. Porque o Jimi Hendrix, já sabe que já era um cara meio perfeccionista. Inclusive, cara, durante as gravações desse disco, o Hendrix e o Chandler brigaram muito. Principalmente por conta do volume de guitarra que o Hendrix usava no estúdio, cara, que era um negócio muito alto. E eles quebravam o pau o tempo inteiro. Então, várias vezes, o Hendrix, durante as gravações, ele chegou e falou assim, quer saber uma coisa, bicho? Não quero mais saber, eu vou voltar para os Estados Unidos. Tchau. E aí o Chandler, que tava com a papelada do Jimi Hendrix, passaporte, ficava tudo com ele. Ele pegava, então tô. Ele jogava assim na mesa de som e falava, tá bom, cara, vai embora, tchau. E saía do coisa. Ia tomar um café, não sei o que. Quando ele voltava, o Jimi Hendrix estava lá. Tá bom, vai, vamos continuar. Foi assim o período todo que demorou esse disco para ser concebido. E é um disco espetacular, como você bem sabe. E aí, tem uma história interessante. Depois do Festival de Monterey, o Chandler agendou uma série de shows do Hendrix nos Estados Unidos, abrindo pro Monkees, né? Que é aquele grupo pré-fabricado e tal, que eles estavam fazendo a primeira turnê americana. E os caras dos Monkees adoravam o Hendrix. Só que o que acontece? A plateia do show dos Monkees, cara, era formada por menininhas de 13, 14, 15 anos, né? Porque eles eram uma boy band, né? Eles sim eram uma boy band. Então o que acontecia, cara? Toda vez que o Jimi Hendrix subia no palco pra fazer o show, cara, ele tomava uma vaia da molecada, da mulherada, das adolescentes, que é um negócio impressionante. Tanto que, inclusive, cara, ele conseguiu fazer acho que uns 4 ou 6 shows só da turnê. Aí os caras chegaram e falaram assim, desculpa, cara, mas não dá pra manter você aqui, cara, porque você é vaiado toda noite. O que pouca gente sabe é que na verdade, acho que eu tô quase fazendo uma aposta que você não sabe aqui, né? O que pouca gente sabe é que o Chandler sabia que isso ia acontecer. E ele fez isso de propósito. Porque isso, por conta de toda a atenção que os Monkees tinham na época, isso ia gerar uma notícia legal. Tipo, o cara foi expulso da turnê dos Monkees. E isso ia pegar muito bem entre a crítica mais séria, o pessoal os críticos mais sérios, os músicos que mais, vamos dizer assim, mais sérios, né? Isso ia pegar bem, isso foi um tremendo golpe de marketing. E aí rolou a gravação do segundo disco, né? Que é o Axis Bold as Love, que também é um disco sensacional. E esse disco aqui teve um problema muito sério, cara. O Hendrix esqueceu a fita master desse disco no banco de trás de um táxi. Olha que absurdo isso.
E nunca recuperou, nunca foi recuperada essa fita, cara. Onde será que tá isso? E aí, como eles tinham um prazo para entregar o disco, o que eles fizeram, cara? Eles tiveram que voltar pro estúdio e numa madrugada só, eles tiveram que... evidentemente que eles faziam cópias, né, disso, mas não era a master. E aí o que acontece, cara? Eles tiveram que remixar metade do disco que tinha sido perdido. Evidentemente que o Ed Kramer, ele até conta isso, ele fala que, assim, que a versão de If Six Was Nine daqui é genial, cara, mas assim, a mixagem que foi perdida era muito melhor e eles não conseguiram mais fazer daquele jeito. E ainda eles usaram como base também, cara, uma fita, uma fita que o Noel Redding tinha guardado, uma cópiazinha, uma fita cassete. E olha que doideira isso, cara. E aí depois, evidentemente que o sucesso também foi arrasador, eles gravaram depois o Electric Ladyland, que eles começaram a gravar em dezembro de 67, foi lançado em 68. Mas o que acontece, cara? Isso pouca gente sabe também, cara. As gravações desse disco aqui foram uma confusão imensa. Primeiro porque eles começaram a gravar em Londres e depois eles foram gravar em Nova York, naquele estúdio Record Plant, que é muito famoso, você sabe muito bem. E aí, cara, o quebra-pau entre o Hendrix e o Chandler aumentou ainda mais, cara, porque nessa época o Hendrix, ele tava obcecado em fazer vários takes da mesma música, com abordagens diferentes, testando efeitos, e cara, isso deixava o Chandler enlouquecido. Era um tipo de perfeccionismo desesperador, cara. E também foi nessa época que o Hendrix, ele começou a chamar um monte de convidados pro estúdio para assistir as gravações, cara. Então era uma doideira, assim, porque você não tinha a intimidade de trabalho. Então, na sala de controle, cara, tava cheio de gente, cara. Então as gravações tinha hora que parecia uma festa. O Noel Redding, por exemplo, ele fala que sentia tanta gente dentro do estúdio, cara, que você não podia andar lá dentro. Era um negócio impressionante. E isso, evidentemente, cara, que começou a criar uma tensão muito grande. O Noel Redding, que já estava meio de saco cheio, ele resolveu ele tava meio de saco cheio. Ele começou a ter stage fright, que é aquele medo que a pessoa tem de subir no palco. E ele tava meio de saco cheio de tocar baixo, cara. Ele queria voltar a tocar guitarra. Tanto que, inclusive, ele montou uma banda chamada Fat Mattress, que é essa aqui, ó. Ó, vou até mostrar pra vocês, ó. A edição originalíssima dessa banda aqui, ó. Tem capa dupla aqui, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que legal. Ó o Noel Redding aqui. Tá? E ele tava querendo tocar guitarra, fazer a própria banda dele, fazer a própria carreira dele. E começou a não aparecer nas sessões de gravações do Electric Ladyland. Tanto que, cara, muito das partes de contrabaixo, né, que você ouve no Electric Ladyland, cara, foram gravados pelo Jimi Hendrix. Pois é. E também isso deu margem, né? Tinha tanta gente sendo convidada ali para assistir as gravações, que o Hendrix começou a chamar uns outros músicos para participar das gravações. Tanto que, inclusive, tem uma canção aqui do Electric Ladyland, que é a Voodoo Child, que tem, por exemplo, o Jack Cassidy, que era o baixista do Jefferson Airplane, e tem o teclado do Stevie Winwood, que era do Blind Faith, do Spencer Davis Group, que depois foi pro Traffic, exatamente. E são os dois que aparecem nessa versão de Voodoo Child. Ah, tem também uma história curiosa. Tem uma música aqui chamada Burning the Midnight Lamp. Foi a primeira vez que se ouve um pedal de wah-wah, que foi desenvolvido especialmente pro Jimi Hendrix. E aí o Noel Redding já tava muito puto, não sei o que e tal. E ele começou a brigar muito com o Jimi Hendrix. Ao mesmo tempo, o Jimi Hendrix começou a sofrer uma pressão. Lembre-se que nós estamos falando de 1968. O auge
do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E o Hendrix, cara, começou a sofrer uma pressão muito grande dos Panteras Negras, que era aquele grupo ultra radical. E eles chegavam pro Hendrix toda hora e falavam: escuta, meu, que negócio é esse? Você, nesse exato momento que a gente tá lutando pelos direitos civis, você fica tocando com 2 branquelos, bicho? Tem que montar uma banda de negão. Tem que montar uma banda com os irmãos. E ficaram pressionando muito o Hendrix pra isso. Muito, cara, muito. E aí, ele aproveitou que ele tava brigando muito com o Noel Redding, que o Noel Redding tava querendo tocar guitarra. Aliás, o Noel Redding chegou a sugerir de ele continuar na banda como segundo guitarrista. Que o Hendrix falou: de jeito nenhum. E ele aproveitou esse imbróglio todo e ele chamou o antigo amigo dele, o Billy Cox, né? Que tinha servido exército com ele, era baixista, tinha tocado com ele em outras bandas e tal. E ele chamou o Billy Cox para entrar na banda. Só que ele não avisou o Noel Redding. Ele começou a ensaiar escondido. E o Noel Redding só descobriu, cara, que ele ia ser mandado embora quando ele apareceu num show, num festival. E um repórter chegou para ele e falou assim: meu, o que você tá fazendo aqui? Ele falou: como eu tô fazendo aqui? Tô tocando com o Hendrix, pô. Ele falou: pô, você não tá sabendo, cara? O Hendrix já andou dando umas declarações aí na imprensa dizendo que o Billy Cox tinha entrado na banda, cara, que você tava fora. E aí o Redding ficou puto da vida, foi confrontar o Hendrix, tiveram uma outra briga histórica. E aí, por conta de contrato, ele fez o show e depois se mandou. Daí depois veio aquele show histórico, né, do Woodstock, né, que todo mundo já tá cansado de ver. Inclusive, quando o Hendrix foi escalado, ele já tava com esse negócio de tocar com vários músicos convidados na cabeça, né? Lembra que eu contei a história do Jack Cassidy e do Stevie Winwood? E o que acontece? Ele montou uma banda, tava o Mitch Mitchell na batera, o Billy Cox, e ele chamou um outro guitarrista, que era um cara chamado Larry Lee, e ele chamou 2 percussionistas, cara. Um chamado Juma Sultan e o outro era o Jerry Vallis, né? Os caras tocando as congas lá, aquela coisa toda, né? E a banda tinha ensaiado umas 2 semanas para fazer o show. E uma coisa que pouca gente sabe, o Mitch Mitchell, ele disse que em nenhum momento do ensaio ele achou que aquilo ia dar certo, cara. Ele achou tudo uma confusão total. Inclusive a apresentação do Hendrix no Woodstock, que a gente acha, eu particularmente acho bem legal, cara. O Mitch Mitchell falou: cara, foi uma merda. Uma merda, aquilo não funcionou. Toda essa apresentação e essa confusão do Hendrix em Woodstock tá muito bem descrita nesse livro aqui, que eu recomendo muito para você, que é A Estrada para Woodstock, escrita por um dos organizadores do evento, que é o Michael Lang. Ele conta aqui exatamente tudo o que aconteceu, não só com o show do Hendrix, mas tudo que rolou no festival inteiro, cara, com histórias de bastidores. É um livro espetacular que eu recomendo muito para você. E é muito fácil, você que está acompanhando a gente, se você clicar no link abaixo aqui, ou no QR Code que aparece aqui no vídeo, você pode adquirir esse livro aqui com 20% de desconto, preenchendo, evidentemente, o nosso cupom, que é, você vai lá, escreve lá, Regis Tadeu Indica, tudo junto nesse cupom, e você vai ter 20% de desconto, beleza? É uma exclusividade aqui do nosso canal para você, tá? Recomendo muito esse livro para você entender tudo que funcionou no evento inteiro e como esse evento foi o retrato de uma época muito confusa, diga-se de passagem. O livro é muito legal, recomendo. Então toda essa confusão que estava acontecendo na cabeça do Hendrix, essa pressão dos Panteras Negras, a troca de integrantes da banda, e ele também estava sofrendo uma pressão, cara, que estava torturando a alma dele, que era uma questão jurídica de um contrato que ele tinha assinado em 66, relativo aos discos, um negócio, uma batalha judicial muito obscura que rolou. Isso estava deixando o Hendrix muito para baixo, muito depressivo. E foi quando ele realmente, para dar uma espairecida, cara, ele começou a pegar pesado
em drogas. E aí chegou a hora de gravar o Band of Gypsies, né? Que é esse disco aqui, ó, que é o que veio na sequência. Um disco que ele decidiu gravar ao vivo. E aí ele cedeu a pressão dos Panteras Negras. A pressão estava cada vez mais forte. Tipo, meu, qual é? E a banda dos irmãos? E aí ele mandou embora o Mitch Mitchell e ele botou o Bud Miles, que era um batera sensacional também. Ele tinha tocado, ele era de uma banda chamada Electric Flag. E o Bud Miles era um cara que tinha uma pegada mais firme, assim, mais soul, mais funk, né? E não tinha aquela abordagem jazzística do Mitch Mitchell, né? Então o som mudou bastante. E aí, você sabe muito bem que depois disso o Hendrix começou a gravar o Cry of Love, que é esse disco aqui também, que é muito legal, e depois ele acabou morrendo. Você já sabe muito bem disso, né? Não tenho mais detalhes que você não saiba a respeito disso. Talvez eu conte. Eu acho que futuramente eu vou fazer uma aposta que você não sabe, bem caprichada. Eu vou trazer umas histórias que pouca gente conhece, inclusive envolvendo a morte do Hendrix. Mas não é o caso da gente falar isso agora, que aqui essa série é o que falta faz. Então, meu amigo e minha amiga, depois de tudo isso que eu contei pra vocês, você tem que realmente mergulhar fundo na obra do Jimi Hendrix, porque ele faz muita falta. Eu acho que hoje, se ele tivesse vivo, ele estaria muito próximo, sabe de quem, cara? Do Prince, né? Outro que também foi embora muito cedo, que eu também vou fazer um vídeo a respeito dele aqui dentro dessa série do que falta faz, porque o Prince também faz muita falta. Então eu acho que se o Hendrix tivesse sobrevivido, ele estaria muito próximo do Prince, sabe? Fazendo um som bem swingado, aquela coisa toda. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um episódio da série Que Falta Faz, e realmente o Hendrix faz muita falta. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve com mais um personagem que faz muita falta nos dias atuais, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.